Dia 13 de novembro de 2003. A polícia de Halloween's recebeu um telefonema dizendo que Alexandra Mondi havia sido encontrada morta dentro de sua própria casa. A causa da morte? Uma bala que atravessara seu crânio pelo lado esquerdo de sua cabeça e ficara alojada em seu osso. Morta enquanto dormia, dopada por um remédio. Uma cena trágica de se imaginar, não? Bem, a história seria mais um caso qualquer de feminicídio na mídia, se não fosse por uma dupla de investigadores que desvendaria a face por trás do cruel assassino. Poucos dias após a divulgação da morte da mulher, a polícia inglesa prende suspeito de ser o culpado, Armando Mondier, o primo da vítima. Na época, por falta de provas concretas sobre quem havia matado Alexandre por intriga de família, o homem era considerado o mais provável matador. Determinado a provar a existência de outro assassino, Theodore Fayler, o advogado do suspeito, junto de Lillian Baudelaire, a maior detetive mulher da cidade de Allow, começa uma investigação a respeito do que realmente aconteceu. Um cenário de muito suspense, mortes, dúvidas e poucas respostas. É onde entraremos nesse podcast. Logo de início, Baudelaire vai de encontro com Armando, que estava em prisão preventiva enquanto aguardava o julgamento do assassinato de Alexandre. Assim que o interrogatório começa, o homem se mostra extremamente nervoso. Um comportamento inconsistente para alguém que anteriormente afirmou veementemente sua inocência de frente ao seu advogado assim que o contratara. Lillian faz sua primeira pergunta sobre o que o homem fazia na hora do crime. Ele afirma estar em casa. Quando questionado sobre o motivo da briga, um silêncio mortal caiu sobre a sala. A astuta detetive se manteve insistente e ele permaneceu sem revelar nada. Sem saída, continuou conduzindo sua investigação sobre o suspeito. Ela indaga sobre o que fazia. Ele responde seco que estava vendo TV. Sem muitas conclusões, Baudelaire se coloca de maneira menos firme e começa a falar sobre a família do sujeito. Quando finalmente chega até o marido de Alessandra, Norman Cotton, Armando começa a se portar mais estranhamente do que antes. Percebendo o fato, Lillian volta seu olhar até o relatório de polícia, especificamente a ligação que havia sido feita pelo marido, que ocorrera por volta das 22 horas. Ela volta sua atenção novamente ao sujeito, e sem revelar nenhuma especificidade, pergunta sobre o trabalho de Norman, se ele costumava chegar tarde. Desprevenido, afirma que não. Ela repete a pergunta sobre o que ele fazia no momento do crime. Ele se irrita e repete a resposta anterior. Lillian insiste em duvidar do homem e traz a possibilidade de ele estar com Norman. Armando se retrai diante de tais palavras. Baudelaire deduz em voz alta um parceiro de crime ou uma traição. Armando admite que estava tendo um caso com Norman e estavam juntos naquela tarde. Alessandra descobriu, e esse havia sido o motivo da briga, que tanto evitara revelar. Afirma também nunca cogitar em assassinato. Além disso, ele tenta limpar a barra do amante, dizendo sentimental como era um homem maravilhoso e de bom caráter, ainda que Lilian duvidasse. Lillian acabara de descobrir que Alexandra havia sido traída pouco antes de sua morte, e pior, seu marido, agora atual viúvo, escondia de si um caso com um primo distante. Juntos na hora do assassinato, Armando agora que tinha a prova que era inocente. Mas, afinal, quem matou Alexandra? Em busca de respostas, Theo e Lillian voltam à cena do crime para procurarem por alguma pista que possam ajudá-los a descobrir alguma coisa. Lá nada de muito surpreendente, lençóis manchados de sangue seco, o chão coberto por cacos de vidro. Nisso encontra uma carta em cima do batente da janela, com vários recortes diferentes revistos com a seguinte frase: não era traço autor desconhecido. Por mais que a polícia de Alomenes não fosse das mais competentes, não deixariam passar algo tão óbvio. Aquilo não estava ali na noite do dia 13. Sem ideia do que aquilo significava, ambos voltam à delegacia de mãos vazias. Atrás de alguma informação que lhes desse sentido a essa frase, Lillian revira seus arquivos antigos de casos não solucionados. Tantos crimes, tantas mulheres tendo suas vidas tiradas da mesma maneira de muitas outras. Mas uma coisa chamara a atenção de Lillian. Lá, ela acaba achando o padrão em duas mortes, exatamente iguais às do caso Mondier. Beth Normy, de 23 anos, e Catherine Denian, de 25. Além das mesmas causas de falecimento, suas características físicas eram realmente muito parecidas, tanto entre si como com Alexandra Mondier.
Um possível serial killer, sussurra Lillian, perdida em seus pensamentos. Um padrão de vítima é algo corriqueiro quando se trata de assassinos em série. O padrão no modo de matar também confirmava a hipótese. A dupla decide por não compartilhar com a mídia a conclusão tirada. Ter a população apavorada com tal possibilidade não ajudaria em nada, somente geraria um caos desnecessário. O semblante de todas eram assustadoramente parecidos, o que não é muito comum. Continuando sua busca, Fela encontra um terceiro caso, mais antigo, que aconteceu há 7 anos atrás. Judy Hortz, que tinha apenas 16 anos, quando sua mãe a encontrou morta na sua cama e com a janela aberta. O mesmo padrão do agora determinado Mesmo com todos os esforços de Theodore, Amanda ainda foi preso. O júri se negou a acreditar no caso entre Nordman e o acusado, ainda mais quando o mesmo foi chamado para testemunhar e negou o suposto amante. Segundo todos que assistiam, ele era um homem de bem que amava sua esposa e jamais cometeria tamanho pecado, era mais com outro do mesmo sexo. Lily ainda tentava provar do contrário e conseguira, pois em um jornal local havia sido revelado que uma outra mulher, com todas as mesmas características dos outros crimes, tinha sido assassinada. E como os padrões de Judy, Beth, Catherine e Alexandra eram iguais, enquanto Armando já estava preso, mais uma vítima do suposto ATD foi encontrada morta. O caso de Marianne Brooklyn, a mulher que foi encontrada morta numa poça de sangue com pólvora, uma arma calibre .22 dentro de uma estola de veludo de vinho e um cigarro no fim de sua vida útil, com o rosto coberto pelo lençol. Neste caso, a cena tinha sinais de lutas, objetos caídos e a cama bagunçada. O mesmo para o corpo, que ao contrário das anteriores, que tinha o rosto sereno, essa tinha medo refletido em sua face. A história chocou a Inglaterra pela sua crueldade. Em busca de respostas para o caso recente e os antecedentes, eles foram até a casa da vítima. Um lugar com uma sensação de vazio, que foi manchado pela tragédia da noite anterior. Chegando ao quarto, respingos de sangue por todo lado, o que o difere do caso de Alexandra, onde esse se concentrava apenas na cama. Por eles foram encontradas mais 2 pistas, uma faca, um cutelo grande e afiado, que estava logo do lado do corpo, e um folheto de uma academia de dança. A polícia investigou brevemente essa academia. Marianne fazia aula de zumba com Juan Pérez. Quando as alunas deste mesmo instrutor foram entrevistadas, contaram que eram frequentemente assediadas. Algumas conheciam a vítima e afirmavam que ela era um alvo frequente. Outro investigado foi o vizinho, Charles Manson, que era açougueiro, que foi ligado por conta da arma. Quando interrogado, disse que sempre se incomodava com o barulho feito pela moça à noite. O carro de Marianne estava todo riscado. Quando seu celular foi investigado, foram encontradas diversas chamadas perdidas de seu ex-namorado, Jules Van Astoffen. O carro de Brooklyn estava registrado no nome de Jules. Ele disse que ela roubou seu carro quando eles terminaram. Mesmo que ele tentasse recuperar, nunca foi possível, devido ao temperamento explosivo da mulher. Haviam 3 suspeitos óbvios, mas todos pareciam ser desconectados nos outros casos. Ainda que a hipótese de o serial killer não fosse certa, era a mais provável. Sua assinatura estava lá, dessa vez com uma mancha de tinta. Para uma tentativa de esclarecimento, os 2 detetives marcam uma entrevista com o Dr. Fortune, um homem de por volta dos 35 anos, especialista em questões psicológicas que acompanhava o caso de perto, e para tentar entender melhor o que poderia passar na mente de um serial killer e possivelmente confirmar sua teoria. Durante a conversa gravada secretamente pelo advogado, ambos descobriram que, apesar de curiosa e intrigante, Marianne também possuía um passado bem conturbado. Em sua infância, ela e 2 amigos haviam se envolvido em um acidente em uma loja de armas de um conhecido. Havia pólvora no local, um pequeno deslize de Brooklyn e tudo foi pelos ares. Várias vítimas sofreram as consequências da imaturidade da jovem garota, deixando aquela pequena região de Halloween marcada para sempre com aquela tragédia. O doutor afirmou se lembrar claramente do ocorrido.
Interessada pela história, nossa detetive busca mais detalhes com o Dr. Fortune, perguntando se, num caso hipotético, tal acontecimento poderia ser motivo para Marianne estar morta. Ao receber uma confirmação do psicólogo, uma nova linha de raciocínio surge na cabeça de Lily. Se tal episódio fosse a razão de Marianne hoje residir debaixo da terra, vingança, quem sabe? E isso não explicava as outras mulheres. Ainda que não fosse muito, era o maior indício que tinham. O que os restou fazer é apenas pesquisar mais sobre o incidente de o ocorrido se passou em 1980, na loja de armamento David Store, um pequeno negócio local que pertencia a David Flower, pai de um dos garotos que infelizmente foram os mais afetados com o acidente. Indícios indicam que 3 crianças estavam no local, e uma delas, a garotinha, acabou iniciando um incêndio que se alastrou muito rapidamente devido a pouco. Nenhuma pessoa foi morta, mas vários funcionários saíram feridos, e entre eles 2 jovens gravemente sequelados. E a menininha que começou tudo isso foi encontrada morta vários anos depois, no caso Marianne Brooklyn. Baudelaire, lembrando-se das cartas que foram colocadas depois nos locais das mortes, resolveu visitar novamente onde todas as evidências eram guardadas, notando a clara diferença na carta achada no creme de Marianne, onde a fonte de manchete de revista foi trocada por uma letra apressada, quase incompreensível, que dizia, desta vez era, autor desconhecido. O achado intrigou Lillian, que não tinha muita noção do que isso poderia significar. Esta decide revisitar as cartas anteriores. Em todas, a mesma frase foi escrita. Não era autor desconhecido. Com esses dados, ela decide mais uma vez consultar o Dr. Fortune. Porém, agora notando uma coisa que ela não percebera da primeira vez que o viu. Uma marca, não tão bem escondida, que parecia uma cicatriz. Lillian novamente recebe respostas repletas de dúvidas vindas do doutor. Lillian voltou ao seu escritório, mais movimentado do que nunca. A televisão ligada nas notícias, que fervorosamente procuravam por informações sobre a investigação. Estes entrevistavam Liam Flower, dono atual da David's Store. Ao olhar para o homem, Baudelaire notou um detalhe que fez todo sentido. Ao olhar para os detalhes da investigação novamente, as peças começaram a se conectar. Baudelaire passou mais algum tempo metido em suas notas e, enfim, fez uma ligação. Na manhã seguinte, Lillian consegue a ajuda de Theodore para contactar o jornal regional, alegando saber quem foi o autor por trás das mortes daquela cidade, de todos aqueles anos. Com uma entrevista ao vivo, ela enfim revela a identidade do autor, que agora é totalmente conhecido. Com as palavras dela. No ano de 1980, 2 amigos que estavam brincando na loja David Stores acabam conhecendo a pessoa que os faria mal. Uma terceira criança apareceu e, com um pequeno deslize, acabou criando um terrível acidente. Os 2 meninos que antes estavam brincando acabaram sendo pegos pelo grande alastramento de fogo, com graves sequelas posteriormente. A menina que fugiu do local sem prestar socorro continuou com uma vida normal, mas com aqueles meninos a história foi diferente. Como suas pequenas mentes acabaram raciocinando que a criança que causara tanto terror era a culpada pela destruição de parte de suas infâncias, eles acabaram crescendo com um desejo profundo de vingança. Com o passar do tempo, e sem uma lembrança específica do nome da garota, acabaram perseguindo e estudando várias mulheres, todas com as mesmas características de quem eles buscavam. Cabelo castanho claro e olhos escuros, e pele de tom pardo, um padrão meio atípico daquela região da Inglaterra. A primeira vítima, Judy Hertz, muito jovem, fora encontrada morta em seu quarto, na época em que a mulher que eles buscavam era tão jovem quanto Judy. A segunda, dessa vez uma mulher adulta, Betty Norme, com o mesmo estilo da anterior, também fora encontrada morta em seu quarto. A próxima fora Catherine Dunyan, quase na mesma época de Betty, também assassinada brutalmente. A quarta, com grande repercussão na mídia, Alexandra Mondier, encontrada com o mesmo padrão das anteriores, porém com um suspeito acusado pela justiça, Armando Mondier, que, por pedido de um amigo meu, investiguei a fundo seu caso, me levando à última vítima do autor desconhecido, Marianne Brooklyn. Em todos esses crimes, todos tinham cartas, que é o que se entendia eram do assassino. Nela, sempre com a mensagem "não era autor desconhecido",
vinham com letras recortadas de revistas. Porém, no último assassinato que teve, uma carta diferente foi achada. Nela, escrita especialmente à mão, continha a frase "Desta vez era", assinado com o mesmo nome. E mais uma coisa foi diferente. Em todos os outros casos havia sinais de dopagem óbvios, mas no de Marianne, sinais de luta corporal foram identificados com a perícia forense responsável pelos casos. Contudo, no corpo de Marianne havia uma cicatriz pequena em seu tornozelo. E com isso, me deu uma leve hipótese que apenas indo mais ao fundo de seu passado, me fez ir até a resposta disso. No passado de Brooklyn, o que mais me chamou a atenção foi de um acidente que aconteceu em sua vida, em um local de armazenamento de armas. Indo até o único lugar parecido a isso nessa cidade, descobri a história que lhes contei no começo, com a ajuda do Dr. Fortune, e tudo ficou mais claro. Ele que acompanhou todos os crimes, segundo os registros da polícia. Quando olhei sua data de nascimento, notei que teria apenas 9 anos na época do acidente, que afirma se lembrar tão claramente. Como poderia ter uma memória tão avivada sobre o ocorrido, mesmo tão jovem? Um fato sobre a mente humana é que as memórias mais marcantes são as traumáticas. Agora, indo para outra parte da investigação, pesquisando mais sobre o incidente de David Storr, descobri que o filho do dono do local foi gravemente ferido, junto de seu amigo, e que este herdara a loja de seu pai. Ligando estes fatos e calculando sobre todas as possíveis soluções, depois de 23 anos, uma vingança finalmente acontecera. A garotinha, de nome Marianne Brooklyn, agora adulta, foi assassinada pela dupla de meninos daquele grave incidente do passado. Seus nomes são Benjamin Fortune e Liam Flower. E agora lhes digo por quê. Como Fortune acompanhava todas as investigações, qualquer probabilidade de que fossem acusados era completamente erradicada, estando nas cenas dos crimes. Era o mais provável de colocar as cartas, que só eram encontradas depois das investigações começarem. Agora se perguntam sobre as pistas encontradas no quarto de Marianne. A resposta é muito simples. Como psicólogo responsável, estava sempre presente nas entrevistas com possíveis suspeitos e testemunhas. Assim, encontrou quem julgava mais fáceis de incriminar e implantou as pistas. Já Liam, o mais amargurado dos dois, era quem executava suas vítimas, utilizando o remédio dado pelo companheiro. Dopava elas e as matava, escapando pela mesma janela pelos quais entravam, nunca deixando nenhum resquício de que os comprometesse. Com Marianne sendo a única que não dopada antes de morrer. E antes que se preocupem, eu comuniquei com a polícia antes de anunciar tudo nessa entrevista, e a prisão deles deve acontecer a qualquer momento. Nesta nota, me declaro o caso encerrado. Roteiro por Emily Beatriz, Isabelle Silva e Nicole Vitoretti. Narrado por Emily Beatriz, Isabelle Silva e Nicole Vitoretti. Edição por Emily Beatriz. Capa por Emily Beatriz.